Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e fale aos nossos corações pela sua palavra, para a alegria da igreja, para a alegria dos papais, das mamães, nossos pequeninos, de 2 a 10 anos, também ouvirão a palavra junto com a tia Yasmin, que vai pregar a palavra. Nós vamos continuar cultuando e adorando ao Senhor, e nossos pequeninos ouvirão a palavra contextualizada, explicada para a idade delas. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Nós estamos pregando no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Amém? Ou misericórdia? Daniel 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aquele que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor,
quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o Senhor, nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos deuses do Senhor, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Queridos, nós olhamos para esse texto e vemos pessoas semelhantes a nós, que em algum momento da caminhada se sentiu que é pressionado a fazer aquilo que todo mundo faz, a repetir aquilo que as pessoas à nossa volta estão fazendo. Essa é uma pressão comum no nosso dia a dia. E muitas vezes, sem perceber, nós vamos aderindo, nós vamos repetindo, nós vamos reproduzindo aquilo que pessoas praticam como reflexo do seu coração, como reflexo daquilo que está na sua alma. Nós somos levados muitas vezes a comprar a roupa que o outro compra, a cortar o cabelo como o outro corta, a agir nas redes sociais como todo mundo está agindo, sem que a gente consiga refletir se de fato nós estamos agindo a partir do que é certo, do que é bíblico, do que agrada a Deus, ou estamos simplesmente seguindo o fluxo, repetindo aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo. E quando algo aparentemente inofensivo desafia nossas convicções cristãs, e assim afronta de forma dissimulada ao Deus que servimos, qual é a nossa postura? Quando as pessoas à nossa volta agem de forma convicta, contrária à vida cristã, às convicções cristãs e contrárias a Deus.
certamente é necessário coragem para ser diferente e compromisso para fazer diferença. É preciso a semelhança de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, ousar ser firme e servir ao Senhor e caminhar sabendo quem é o seu Deus, sabendo que o seu Deus reina e sabendo que a sua vontade, ela deve conduzir todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida. Esses homens de Deus, eles nos ensinam o que é de fato viver para agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Hoje pela manhã nós passamos pelo texto de Mateus capítulo 25, verso 14, onde o próprio Senhor Jesus, ele trata dessa associação entre a fé e a fidelidade. Aqueles que aguardam a volta de Jesus, aqueles que confiam em Jesus, eles não separam, dissociam da sua vida fé e fidelidade. Não há como nós confiarmos em Deus, não há como nós entregarmos a nossa vida em Deus, não há como nós acreditarmos em Jesus, mas quando o bicho pega, quando somos tentados, quando a nossa fé é provada, quando somos peneirados, quando enfrentamos situações difíceis, nós sucumbimos na hora de demonstrar fidelidade. Não há uma associação entre aquilo que se crê e aquilo que as Escrituras revelam. Olhe para o texto bíblico, porque ele, mais uma vez, traz uma realidade ameaçadora. Nós temos caminhado em Daniel, e o capítulo 1, 2 e 3, eles se repetem, no sentido de que Daniel e seus amigos estão sempre em uma enrascada. Eles estão sempre com a sua fé sendo colocada à prova. Eles estão sempre em situações com perigo de morte, não só com a questão de discussão de opinião, mas a decisão deles vai custar a própria existência, vai custar a própria vida. Eles de fato estão vivendo como servos de Deus num mundo hostil. Eles estão na Babilônia. O Deus da Babilônia não é o Deus de Daniel e dos seus amigos. A verdade de Deus não é abraçada, não é confiada, não é entendida, não é vivenciada pelos babilônicos. Pelo contrário. E aqui há mais uma vez uma alerta de ameaça mortal. Mais uma vez o contexto ele é desfavorável. Nabucodonosor, ele cria uma estátua, nós não sabemos literalmente como era essa estátua, mas ele cria uma grande estátua de 27 metros de altura, de 2 metros, quase 3 metros de largura, e ele, para sua própria glória, para o seu próprio louvor, ele ordena que todos os seus súditos, os de perto e os de longe, se dobrassem, pessoas de todos os povos, línguas e nações, versículo 7, que haviam sido subjugados por Nabucodonosor, deveriam se prostrar no momento em que trombetas e instrumentos musicais tocassem. E isso aparentemente era algo natural naquela circunstância, porque todos, segundo o texto, se dobraram. A maioria esmagadora atendeu à ordem de Nabucodonosor. Mas o texto vai dizer que diante dessa ordem, desse mandamento, a gente vê algo muito sutil aqui presente, que poderia levar Nabucodonosor, de forma prática, a agir de forma infiel em relação a Deus. Eles são desafiados a se dobrarem, mostrando múltiplas lealdades. O povo de Deus, a partir de Abraão, nunca foi politeísta. Há um Deus, Criador dos céus e da terra. Há um Deus que enviou seu Filho Jesus. Há um Deus que governa sobre todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, e conforme Isaías, no capítulo 40, ele é incomparável. Logo, se Deus é o Criador, ele não pode se sujeitar a dividir a glória que é devida somente a ele, a honra que é devida ao seu nome. E aqui nós temos, como algo muito similar aos nossos dias, uma oferta de lealdade múltipla.
Somente Deus exige lealdade absoluta dos seus servos, porque Deus é justo. Mas Satanás e o mundo não exigem lealdade única. Para o mundo, assim como era para Nabucodonosor, aqueles jovens, eles não deveriam, não precisavam negar o seu próprio Deus. Era só se prostrar diante do Deus de Nabucodonosor. E eu creio que esse seja o nosso desafio. É aqui que nós vemos o desafio para não cairmos nesse mundanismo. É o desafio da gente crer em Deus e confessar Deus em todas as áreas e instâncias da nossa vida. É muito fácil a gente rejeitar aquilo que é claramente condenável pela Bíblia e é prática do mundo. Adultério, mentira, homicídio, sequestro. Isso é muito óbvio. Mas muitas vezes somos seduzidos pelo mundanismo quando o mundo secularizado, ele nos empurra para que a gente substitua Deus por qualquer outra coisa, ou divida. Olha, você vai estar na igreja, você vai adorar a Deus, você vai cantar louvores, mas vai ser como aquilo que Tiago disse, um homem de ânimo dobre, um homem de alma dividida, um homem de propósitos duplos e contraditórios, ou seja, quer viver inteiramente para Deus e para o seu agrado, mas no dia a dia quer agradar a si mesmo e ao mesmo tempo vive a tensão de agradar as demandas à sua volta, agradar as pessoas, ser alguém benquisto, ser alguém aceito. E o desafio nosso é refletir sobre coisas boas e que podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. São coisas que reclamam lealdade também absoluta sobre a nossa vida. Então é possível, na linguagem do mundo, que a gente tenha uma religião, desde que ela fique em lugares reservados, na família, na igreja, mas que lá fora a gente não pregue, não anuncie o Senhor, não o torne conhecido. Nós vivemos num mundo pós-moderno, um mundo de fato que o bonito é não ser alguém que abraça uma verdade absoluta, não há padrão, não há referência. Na visão do nosso mundo, tudo é relativo, depende da sua opinião, depende da sua experiência, depende do seu ponto de vista. E a nossa cultura pós-moderna, ela tem os seus ídolos. Se você fizesse uma lista para identificar os ídolos da pós-modernidade, quais são os ídolos que você reconhece na pós-modernidade, que reconhecem como tentação sobre a sua vida, na sua caminhada? Eu listei alguns: conforto e cultura de consumo. A busca de conforto a qualquer custo, e a cultura de consumo quando se busca comprar e possuir aquilo que não se necessita e não se pode comprar. O ídolo do sucesso profissional e do trabalho como uma marca de ser bem-sucedido, de ser alguém que de fato é aprovado por Deus, de ser alguém que é amado por Deus. É a ideia de que, olha, eu vou sair segunda-feira pela manhã para ganhar a vida. Então eu vou trabalhar para que eu seja alguém, para que as pessoas me valorizem por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu adquiri. Sexo é um outro ídolo da pós-modernidade. Sexo desenfreado, a busca pelo prazer, a quebra de aliança, a quebra de compromissos, a quebra de pactos, a relação de sexo desenfreada, descompromissada, deturpando aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, e a busca de reconhecimento e aprovação todo o tempo. Uma sociedade frágil emocionalmente, porque tem como ídolo ser amado, aprovado, receber os likes, as curtidas, né? E às vezes a gente olha lá quantos amigos, se a nossa página, se o nosso canal cresceu, o que as pessoas estão falando das nossas atividades, e se falarem mal da gente, aí o mundo acaba. Porque muitas vezes vivemos tendo aprovação como um líder. Então aqui a gente olha para esses homens de Deus, enfrentando aspectos muito claros do mundanismo.
E um deles é aceitar padrões de vida semelhantes ao do mundo enquanto professam ser cristãos. Cristãos nominais, mas que a vida não tem marca e evidência nenhuma de cristianismo. Não somos forçados a abandonar o Senhor, contanto que adoremos os deuses da nossa cultura. Não foi isso que a serpente falou para Adão e Eva no jardim? Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás aqui não reivindica fidelidade absoluta. Ele se dá simplesmente por satisfeito em fazer com que Adão e Eva desviem o foco e provoca assim um estrago colossal. Satanás faz com que Adão e Eva não continuem olhando para Deus. E assim que o mundo e a nossa carne faz, nos mantém distraídos, nos mantém preocupados, nos mantém atentos, e aí a gente muitas vezes tenta justificar a falta de amor a Deus, de fé no Senhor, dizendo, mas eu estou trabalhando. Eu não tenho obedecido, mas olha a minha vida, olha para a minha família, olha para minhas atividades. E a gente sabe que conforme Gênesis 3:6, de alguma forma desobedecer a Deus pode estar associado a algo agradável aos nossos olhos, porque o fruto era agradável aos olhos e bom para se comer. Se a gente fosse olhar para os amigos de Daniel e eles de alguma forma se prostrassem diante da estátua, talvez nós disséssemos assim, mas a gente entende, porque na verdade assim, não é algo muito grave isso, na verdade a estátua é só um símbolo. Ou então, não, eu entendo, eles se prostraram porque turmada nova, compraram um apartamento, compraram um carro, tem muita coisa para pagar, então assim, imagina, só um momento, eles foram infiéis, mas se observa que muitas vezes nós nos apegamos a justificativas para infidelidade e para colocarmos coisas, pessoas no lugar de Deus. O texto bíblico mostra que a integridade deles teve um custo e um custo altíssimo. Altíssimo. Nós somos chamados a honrar a Deus e esse é o desafio para os nossos tempos. Há um chamado à fé em Deus, mas essa fé tem um custo. E esse custo não é nada popular. Esse custo não agrada o nosso coração, porque nós queremos a companhia, a presença, o cuidado de Deus, mas não queremos viver em fidelidade a Deus muitas vezes. Então havia aqui uma pressão social. Todos se dobraram, mas eles não se dobraram. Eram servos de Deus, mas tudo indica pelo texto, versículo 12, que os caldeus, eles observavam atentamente os judeus, a ponto deles dizerem, olha, Senhor, eles não se dobraram à sua estátua, eles não desobedecem à lei do seu Deus, do Deus de Israel, do seu Senhor. Certamente Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram alvos de inveja, servos de Deus, íntegros, mas odiados. Nem sempre, quando somos servos de Deus, as pessoas nos recebem, nos amam e nos aprovam. O texto diz que por causa da integridade, não se dobrarem, Nabucodonosor, no versículo 13, ficou irado e furioso, e ordenou, acendam a fornalha de forma plena, 7 vezes mais. É claro que não havia uma maneira de aferir isso, mas assim, esquente o máximo, e jogue lenha na fogueira e aumente a intensidade. É uma maneira de pressioná-los para que eles de fato cedessem e caíssem. E o texto vai dizer que os jovens não se curvaram, verso 17 e 18, eles ousaram não se prostrar. Eles demonstram nessa forma que lealdade
tem limite. Nós nos submetemos a ordens, às leis do governo, seja a instância que for, mas há um limite. Importa-nos antes adorar a Deus do que aos homens. A palavra de Deus e Deus reina sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso coração. O texto vai dizer que eles eram bons empregados. Eles não desobedeciam Nabucodonosor quando essa obediência não era contrária a Deus, não era desobediência a Deus. Mas eles deixam claro que a fidelidade a Deus está acima de todas as coisas. Eles têm uma visão correta sobre quem é Deus. Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso. Vale a pena conhecê-lo e viver para a sua glória. Deus, Ele não quer que nos beneficiemos em conhecê-lo ou ser abençoado por estarmos em contextos, em dinâmicas e realidades cristãs. Deus quer ser adorado acima de todas as coisas, quer ser o primeiro nas nossas vidas. O texto, ele chega a ser assustador, porque ele nos leva à seguinte reflexão: até que ponto nós estamos dispostos a mantermos a fé que professamos? Até que ponto? Até o ponto de perder a nossa vida? Até o ponto de perder o nosso emprego? Até ponto de os irmãos se distanciarem? Até que ponto? Jesus, ele afirma que quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Marcos capítulo 8, verso 35. Então esses discípulos, esses servos de Deus, eles estão entendendo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ainda que a gente morra na juventude, ainda que a gente morra não na velhice, mas nós estamos perdendo a nossa vida para ganhar. E às vezes, querendo salvar a vida, nós estamos perdendo a nossa vida, porque estamos evidenciando que não amamos a Deus, não amamos a sua vontade e não queremos servi-lo. A palavra de Deus mostra lá em Hebreus capítulo 11, que os servos de Deus na história passaram por sofrimentos. Noé, o próprio Daniel está lá, Sansão, muitos juízes, muitos profetas, homens que o mundo não era digno, que foram preservados de morrerem a fio da espada, mas que morreram também pela espada, porque amaram a Deus sobre todas as coisas. Então o povo de Deus passa por dificuldades. Jesus, ele disse que a vida no mundo trará aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. A vida passa por sofrimentos. E às vezes a gente tenta separar. Não, eu não estou me separando de Cristo. Eu só estou tentando tomar decisões que aliviem a pressão, que aliviam a carga. Muitas vezes aliviar a pressão é exatamente desobedecer a Cristo. É exatamente fazer aquilo que Cristo ordena que não deveríamos fazer. E que todo mundo faz. Porque a maioria não ama o Senhor. Paulo vai dizer que aquele que deseja viver piedosamente será perseguido. E essa é a experiência dos amigos de Daniel. Vida piedosa, vida de oração, vida íntegra, vida de temor a Deus, vida diferente da vida que é vivida lá fora. E por isso o sofrimento os alcançou. Mas há aqui nesse texto algo muito marcante para nós. Porque o texto vai falar da fornalha de fogo, mas de repente há uma mudança dos personagens para o personagem principal. O texto vai dizer que Daniel e seus amigos, eles passaram por uma situação que não é fictícia, que era uma situação real. A fornalha foi aquecida, os jovens foram amarrados, a riqueza de detalhes aqui no texto. Depois, aqueles que se aproximaram da fornalha superaquecida foram mortos. O texto dá riqueza de detalhes, mostrando que a fornalha era algo real. Mas da mesma forma que a fornalha era real, olha o texto bíblico, ele vai dizer que também o
quarto homem da fornalha é real. Isso é maravilhoso para nós. Porque o texto vai dizer que por causa da fé eles foram jogados na fornalha, eles foram castigados, eles foram punidos. Mas por obedecerem à palavra de Deus, eles experimentaram um extraordinário livramento. Eles desfrutaram do cumprimento de uma profecia. Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E foi isso que aconteceu. Eles passaram pelo fogo, mas Deus os preservou. Deus prometeu estar conosco em meio à tribulação. Nem sempre Ele nos livra da tribulação, mas Ele está conosco na tribulação. A tribulação é experimentada, mas a presença de Deus ela é contínua nas nossas vidas. O capítulo 2 já havia demonstrado que Deus está com os seus. Deus está presente na nossa vida. Que Deus nos acompanha. Que Deus é aquele que cumpre o seu propósito. E o melhor da vida cristã é a presença do próprio Deus conosco. É o Senhor nas nossas vidas. Esse é o maior deleite da vida cristã. As doutrinas, as verdades, elas refletem quem Deus é. E nós a amamos. E nós buscamos viver em fidelidade porque conhecemos a Deus, porque queremos agradá-lo. Há uma diferença muito grande de guardarmos regras e mandamentos porque queremos ser aprovados por meio dessas coisas e ser aceito por Deus por meio dessas coisas e desfrutar da companhia de Deus que aprova pessoas que são corretas. Não, eles são pecadores, são consagrados a Deus, são comprometidos, mas o compromisso deles não é para que Deus esteja com eles. Isso é uma promessa ao seu povo, mas é porque Deus já está com o seu povo. Deus já conduz o seu povo. E a gente quer honrar a Deus e não pecar contra Deus, porque o Senhor está conosco. Reflita qual é o seu freio moral. Qual é o seu freio para a imoralidade? Ou se você tem parado diante de algo que te faz não pecar. Você pode não cometer erros por causa do orgulho. Se eu fizer isso, o que vão falar de mim? Eu sou uma pessoa muito nobre, muito boa, muito justa. Mas pode ser que a gente não peque por causa do nosso amor ao Senhor, por causa do desejo de agradar a Deus sobre todas as coisas. O texto vai dizer que eram 3, mas depois aparece o quarto homem na fornalha. E quem vê esse quarto homem é um pagão, é o próprio Nabucodonosor, que chega a essa conclusão: olha, eu vejo um homem semelhante a um filho dos deuses. Alguém que era divino, ele era um homem, mas a aparência dele era celestial. Geralmente nós dizemos que é o próprio Cristo, que é o Filho de Deus. Uma manifestação, uma apresentação do Filho de Deus aqui, mas nós não podemos dizer de fato que era Jesus. O que nós sabemos é que Deus, ou na pessoa do seu Filho, ou enviando um anjo, ele esteve presente ali, ele enviou o livramento. O salmista vai dizer que o Senhor faz os seus anjos acamparem ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra, é uma realidade. Deus livra o seu povo. Jesus, ou anjo, estava presente aqui. A grande lição aqui desse livramento é que aqueles que sofrem por causa de Cristo serão sempre assistidos. Pedro ele vai dizer, olha, cuide, falando para os seus leitores, olha, e para nós, cuide para que você não seja alvo de crítica, para que você não seja açoitado, para que você não vá para a prisão por causa do mau testemunho. Mas se houver um motivo de sofrimento, que seja por amor a Cristo, que seja por não pecar, por não viver de modo que Deus é desonrado. O Senhor é aquele que está conosco para todo sempre. Aqui eles estão no desafio de honrar a Deus, de testemunhar do seu Deus numa nação pagã.
Mas nós também temos o desafio de ir pregar o Evangelho. Todo aquele que é salvo conhece o Salvador e é chamado a fazer o Salvador conhecido por palavras e por ações. Nunca por ações e, se necessário, por palavras. A gente precisa proclamar a palavra, ensinar a palavra, defender a verdade, defender o Evangelho. Mas muitas vezes a gente treme o joelho quando vai falar de Cristo. Será que vão zombar de mim? Será que eu vou perder a amizade? Será que vão continuar gostando? O que vai acontecer se eu pregar a palavra? E às vezes a gente encontra dificuldades. E a mesma certeza que esses homens de Deus tinham do cuidado de Deus, da soberania de Deus, eles não tinham a certeza do livramento, irmãos. Tanto que eles disseram, olha, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Nós vamos continuar adorando. Ele pode nos livrar, como Ele também pode não querer nos livrar. Pode querer nos tomar para si. O texto não está dizendo que nós devemos ser íntegros, certos de que não morreremos, não sofreremos. Pelo contrário, devemos ser fiéis ao Senhor, independente do resultado. Mas quando somos chamados a testemunhar, como esses jovens, precisamos ter também a certeza de que o Senhor está conosco. Jesus, Ele mesmo disse aos seus discípulos, portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse, olha, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito do Senhor está conosco. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que para que a igreja cumprisse o mandamento de pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, foi derramado sobre os discípulos o Espírito Santo para que os discípulos pudessem ser testemunha. Nosso desafio é proclamar Cristo para a nossa cidade. Talvez Deus te leve para outra cidade, para outro estado, para outra nação. Mas o nosso desafio é fazer Cristo conhecido onde o Senhor nos plantou. E a gente precisa olhar para a experiência de Daniel e seus amigos e crer que o Deus que cremos é o Deus que enviou o seu Espírito e nos capacita a anunciar o seu nome, a fazê-lo conhecido. Então o Senhor, Ele nos encoraja a vivermos nesse mundo, não sendo desse mundo. Nos encoraja a vivermos debaixo de uma grande pressão, mas ainda assim permanecermos firmes diante do Senhor. A nossa geração, o povo de Deus, precisa de fato de um batismo de integridade, de uma fé não verbal somente, uma proclamação de um Cristo lindo, de um Cristo maravilhoso, mas onde não há coragem para ser diferente, nem compromisso para fazer diferença. A minha oração é que, a partir de hoje, o dia do Senhor, a nossa vida seja diferente no decorrer dessa semana. No decorrer dessa semana a gente possa, cheios da palavra de Deus, direcionados pelo Espírito, dizer assim, Senhor, usa a minha vida para fazer o Senhor conhecido nesse mundo hostil ao Senhor, ao teu povo, à tua palavra. Senhor, usa a minha vida para que eu seja um crente animado, fervoroso, encorajado a viver para o Senhor. Que eu não seja alguém nominalmente cristão, mas que vive como um pagão. Que se relaciona, que participa das atividades da igreja, mas durante a semana, na selva de pedra, nesse mundo difícil, não consegue associar fé com fidelidade a Deus. E Deus nos salvou para ser o Salvador e Senhor das nossas vidas. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Não há possibilidade de termos somente Cristo como nosso Salvador, sem tê-lo como Senhor da nossa vida.
que Deus possa se agradar de nós. Que a gente como igreja possa, cheios do seu Espírito, pregar o Evangelho, testemunhar do Senhor. Seja com grupo, seja individualmente, mas que o Senhor nos abençoe e a gente faça o seu nome conhecido. E a gente testemunhe dele como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus santo, Deus de amor, te louvamos por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo Evangelho do Senhor, pela boa notícia de que o Senhor cuida, salva, sustenta pecadores como Daniel e seus amigos. Obrigado a Deus pela boa notícia de que o Senhor continua salvando, sustentando. E quando, ó Deus, tropeçamos, é o Senhor que bondosamente nos renova para uma nova vida. Ó Deus, nos dê coragem, Senhor. Nos dê coragem para que a gente faça o que precisa ser feito na caminhada contigo. Nos dê coragem, ó Deus, para que a gente ame o Senhor sobre todas as coisas. Tema o Senhor sobre todas as coisas. Discirna, ó Deus, a tua vontade e a gente proclame o Senhor. Ó Deus, que o Senhor torne a nossa fé cada dia mais operante, vibrante, real. Essa é a nossa oração, Deus. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém.